Bom, então aqui, nessa nova tela, vocês estão tendo a oportunidade de ver várias coisas que a gente já viu e algumas que a gente nem viu ainda. Tanto aqui é um tom puro, de novo, tá? Então aqui, máxima intensidade e mínima intensidade. A repetição, a frequência, né? Que ele repete no mesmo intervalo de tempo. Tá até escrito aqui, ó, crista da onda e vale da onda, tá? E aqui estamos vendo o comprimento da onda e aqui a amplitude, tá? Então, o que a gente já estudou? Frequência, amplitude, né? E comprimento de onda. Só que eu vou entrar mais no comprimento de onda já, tá? Esse é mais um slide bem ilustrativo da frequência e da intensidade, né? Que é o mundo que a gente vive, né? Da frequência e da intensidade. Então, você não pode esquecer nunca que quando você dá o tom máximo de um audiômetro, você está na crista da onda. E quando você está num tom mínimo, você está no vale da onda, tá? Então, isso aqui está acontecendo dentro do ouvido daquela pessoa que você está examinando, tá? Por que está acontecendo lá? Porque aquele meio possui massa e elasticidade, tá? E resistência também, né? Como é que é quebrada a resistência? Eu pergunto, porque o cabo do martelo, né, consegue quebrar a resistência da bigorna. E assim o som consegue continuar prosseguindo. Então, você tem a resistência e ele consegue quebrar. Então, o que ele fez ali? Ele fez uma força em uma bigorna que não estava afim de nada, né? Tava lá, o que você quer comigo? Aí veio, né, o martelo e falou, não, vamos trabalhar. Pá, 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 pá. Bateu bastante e a onda continua caminhando, tá? Porque é exatamente isso. Então, é mais ou menos assim a cadeia circular. Você tem elasticidade? Tenho. Então, vamos trabalhar, né? Vamos sair da inércia. E agora, será que acontece quando ela não tem a capacidade de sair, de se movimentar? O que será que vai acontecer com a frequência, com a intensidade, né? Vamos pensar assim. Lembre que a gente sempre deve estudar com a cabeça no que é normal e depois entender o que é alterações, tá? Muitas vezes a gente começa a estudar pensando na doença. A gente tem que pensar primeiro no normal e depois na alteração. Fica muito mais fácil de você entender. Claro que daqui a pouco, quando eu perguntar falar qual é um exemplo, eu vou mostrar, mas qual o exemplo de uma autoesclerose, tá? Para fazer vocês relacionarem com frequência, com intensidade e tal. Mas a gente deve raciocinar primeiro com o normal. Então, até agora nós estamos enxergando um audiograma perfeito, tá? De uma pessoa sem nenhum probleminha. E aqui, então, os outros elementos da onda sonora. O comprimento, tá? E o que é o comprimento? É o tamanho, como vocês estão lendo aí, de um ciclo de onda, tá? Então, daqui até aqui, né? É a distância, então, entre dois vales ou duas cristas, né? E o tempo de um ciclo de onda é o tempo que ele leva para fazer isso aqui, ó, tá? Esse é o período, ok? Então, não confunda tempo com frequência, ok? Né? Então, tempo é o tempo de um ciclo completo da onda, tá? E frequência é o número de vezes que ocorre a vibração, ok? Então, temos já frequência, intensidade, comprimento e período, tá? São os componentes principais da onda sonora. Então, aqui, uma ilustraçãozinha, né? E agora, entramos numa coisa muito importante que eu já tinha chamado a atenção lá na frente. Quanto maior a amplitude, maior a pressão da onda sonora. Então, quando você está examinando um paciente, toda vez que você está aumentando o nível do estímulo, você está aumentando a pressão sonora, né? Então, a amplitude
está diretamente relacionada com a intensidade. E para ter maior amplitude, você vai ter que ter o quê? Maior pressão, tá? Maior pressão sonora. Então, a hora que você dá, pensem bem nisso, né? A hora que você dá 90 dB na orelha de alguém, você está com uma amplitude gigante e uma pressão sonora gigante na orelha dele. É muito alto, tá? Então, tome cuidado. Onde você vai lembrar também de muita pressão sonora? Numa coisa que o fonoaudiólogo ama, fonoaudiólogo em geral, não sei, audiologista, mascaramento, certo? Cuidado quando você dá 100 dB de mascaramento em alguém, porque pode ser que ele não precise. E aí você está colocando ele sob uma pressão sonora desnecessária, tá? Então, lembrando, porque a gente trabalha no reino da pressão sonora. Então, por isso que está se fazendo a relação direta, amplitude e pressão. Ok? É uma relação direta, né? E aqui, a gente vai começar a entrar bem na audiologia, né? A acústica nos mostra que a massa e a rigidez do corpo que vibra é o que determina a sua frequência, tá? Então, se você tem, assim, muita massa, vai facilitar a passagem do quê? Da frequência mais alta. Se você tem muita rigidez, vai facilitar, aliás, ao contrário, se você tem muita rigidez, vai facilitar a passagem da frequência mais alta. Se você tem massa, vai facilitar a passagem da frequência mais baixa. Entenderam? Não? Não entenderam? Né? Então, eu vou dar um exemplo, vamos para a doença. Quando você tem uma osteoesclerose, o que está acontecendo no teu ouvido? A cadeia ossicular, ela está rígida, tá? Como é o resultado do exame da osteoesclerose? É uma curva, o quê? Ascendente, porque está prejudicando as frequências baixas. Você não tem, a frequência baixa não consegue ser transmitida ali. Então, é uma curva ascendente, né? Não tão ascendente assim, né? Mas é uma curva ascendente, sempre tendendo a ser ascendente. Quando você tem uma perda por ruído, não dá para fazer exemplo, porque ela tem o entalhe na curva. Uma perda por idade, começando a perda por idade, ela tá o quê? Ela tá ao contrário, tá? Ela tá descendente. O que quer dizer isso? Que tem uma facilidade para passar a frequência baixa, porque não tá rígida a cadeia, mas a frequência alta está sendo impedida por um aumento de massa muscular, por um aumento de alguma massa que tem ali, por a perda de mobilidade, tá? Então, lembrem disso, tá? Então, quanto menor a frequência, né, maior será a massa desse corpo, né? Ele vai vibrar melhor. A frequência baixa, ela está relacionada à maior massa, e a frequência alta, a maior rigidez, tá? Então, assim, quando tá rígido, quem tá lá cantando? A frequência alta. Quando tem muita massa, um baita de uma quantidade de líquido na orelha. Quem tá lá, por que você tá com aquele monte de líquido quando você tem uma inflamação? Se ele tá lá para aumentar a massa e ficar aquele horrível, aquela curva de audição, com a aérea toda alterada, e você vai ter um gap, né? Na óssea, ok? Então, lembrar disso, tá? Quando você olhar para o audiograma, você tem que saber interpretá-lo acusticamente falando também, tá? Não é viver no reino, eu falo que o fonoaudiólogo vive no reino da doença. Esquece a doença um pouquinho, tá? Tem horas que você examina, acontece dias que você vai examinar só pessoas normais. Elas tiveram suspeita de um problema de audição que, na verdade, elas não têm, tá? E aí você vai ter que explicar, é a sua chance de poder explicar como é tudo isso funcionando de maneira adequada. Outro exemplo bom, quando você examina alguém com uma rolha de cera, o que ela fez? Um aumento de massa, né? Tem um baita pelotão de cera aqui impedindo, né, que as frequências vibrem de maneira correta. Então, o audiograma vai ser como? A grave feliz da vida, né? Porque não tem rigidez nenhuma,
e vai lá para baixo, né? A frequência alta. Tanto que uma característica da rolha, de saber que a pessoa está com rolha de cera, é que a curva é descendente, né? E vai descer só lá no finzinho, né? Em 6 e 8 mil. Então, vai indo bem as graves, as médias também, e de repente cai, tá? E com idoso, um pouquinho antes, em 4 mil, já derrubou bem.